Tá todo mundo enxergando aí? Tá. Beleza. Boa noite, todo mundo. Acredito que todo mundo já esteja aqui agora. Eu espero que vocês estejam muito ansiosos para a nossa capacitação. A gente preparou com muito carinho. E vamos começar. Primeiro eu vou começar dando alguns avisos assim, gerais para vocês. Primeiro sobre câmera. A abertura da câmera é uma forma muito legal assim, e completa da gente avaliar como está sendo o aprendizado de vocês. E é parte do processo da gente de avaliação do processo seletivo. Então, por favor, não deixem de ligar a câmera. O GP agradece, a gente agradece. Sobre anotações, uma dica, assim, não deixem de anotar as ideias que surgirem durante aqui o nosso encontro. Ele vai ficar gravado, mas é bem legal vocês anotarem as coisas que vierem na cabeça assim no momento. Ajuda a absorver melhores informações e também pode servir de ajuda para vocês aí na realização da tarefa. Sobre dúvidas, todas as dúvidas são bem-vindas, então guardem bem essas dúvidas, escolham um momento aí que vocês querem perguntar e, assim, anotar para não esquecer e, assim, peço que vocês abram o microfone, é uma ótima forma de exercitar a fala e a gente trocar essa comunicação aqui com vocês. Então, não deixem de perguntar, gente, por favor, as dúvidas são muito bem-vindas. Aqui a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os tópicos que a gente vai tratar hoje. Introdução ao Comex, que a Paula vai falar aqui um pouquinho para a gente. Ela estuda Comex, então ela tem muita propriedade para poder dar vários insights aí para a gente. No segundo tópico, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre os nossos serviços de Comex. A gente comentou sobre eles ontem na apresentação, mas hoje eu vou falar mais um pouquinho para vocês. E no terceiro tópico, a gente vai apresentar a tarefa, então, para vocês entenderem o que vocês vão fazer na tarefa, quais são os objetivos dessa tarefa. No quarto tópico, a gente vai tratar sobre as instruções básicas, então, basicamente assim, o que eu preciso fazer para que o meu projeto, que a minha tarefa fique completa. No quinto tópico, a gente vai explicar essa palavra aqui, que vocês já ouviram várias vezes aqui em projetos, na nossa apresentação, que é a análise SWOT. E no sexto, a análise PASTEL. Então, vocês vão finalmente entender o que é esse nome que toda hora surge aqui em projetos, mas eu não sei muito bem o que é. E no sétimo, a gente vai dar um pouquinho sobre a metodologia Scrum para ajudar vocês a terem um norte para se guiar na questão de organização da tarefa. Oi, gente. Eu vou começar falando, então. Como a Maria falou, fiquem à vontade para tirar dúvidas, podem levantar a mão quando quiserem, podem guardar para o final, não importa de vocês levantarem a mão enquanto eu estou falando. E depois, essa é a última coisa que eu vou fazer pela Argos, eu já assinei até meu termo, eu estou aqui como convidada especial, então estou animada, estou ansiosa, tirem dúvidas, a gente gosta de interagir com vocês. E se alguém depois quiser também tirar dúvida, entender melhor sobre fazer 2 faculdades, porque algumas pessoas vêm falar comigo por ter esse interesse, pode me chamar depois no privado, ou pode perguntar no final também, tanto faz, como vocês preferirem. Então, começando para entender um pouquinho melhor, tipo, o que é o comércio exterior no geral, assim, ele é um influenciador-chave do nosso produto interno bruto e da balança comercial, e ele é um reflexo de tudo que acontece no mundo, então, todas as questões econômicas, culturais, políticas, além de ser uma área multidisciplinar. Na minha faculdade, eu tenho matéria de ADM, economia, marketing, relações internacionais, contabilidade, então, abrange muita coisa. Pode passar, amiga. E, antes de tudo, é legal a gente entender qual é a diferença entre o comércio exterior e o comércio internacional. O comércio exterior, a gente sempre vai estar partindo de um referencial. Então, a gente vai tratar de um país em específico. E aí, a gente vai pensar na questão doméstica em relação às questões internacionais. Então, todas essas questões burocráticas, de documentação, questões logísticas e operacional, a gente vai tratar quando a gente está pensando no comércio exterior. E o comércio internacional é quando a gente está pensando no sistema internacional como um todo, e todas as questões políticas, como um país interfere no outro. E o maior exemplo que a gente tem, que resume tudo isso, é a OMC, que acredito que todo mundo aqui conhece. Pode passar. E aí, eu separei um pouquinho aqui algumas áreas de Comex. A primeira é o marketing internacional. Eu acho que é uma das áreas que mais está interligada com relações internacionais, né? Quando a gente vai inserir um produto num novo país, a gente precisa mostrar
para aquele público-alvo o porquê que é interessante comprar do nosso produto e não de um que já está no mercado. Então, a gente precisa fazer um marketing internacional assertivo, considerando todas as questões culturais, porque eu não sei se vocês já viram, tipo, já prestaram atenção nas propagandas que passam em outros países, mas é muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Tem vários detalhes, então, marketing internacional está mais voltado para isso. E uma coisa que rolou há um tempinho atrás com a Coca-Cola, que eu sempre gosto de falar, porque eu acho que resume bem o quão é importante ter um internacionalista quando a gente está fazendo um marketing numa exportação, né? Em 2018, a Coca-Cola foi fazer uma ação de marketing na Nova Zelândia, então naquelas máquinas que ficam pela cidade, estaria escrito que a hora, mate, que a hora significa bem-vindo nos povos originários lá da Nova Zelândia, e mate do inglês, né? Tipo, parceiro. Só que mate, na língua dos povos originários, eu não vou saber pronunciar, mas significa morte também. Então, a galera lá na Nova Zelândia lia como se fosse, tipo, bem-vindo, morte. E aí, quem bebia Coca-Cola seria como se estivesse dando boas-vindas à morte, e as vendas caíram muito. E foi no mesmo momento que estava tendo uma questão sobre obesidade, diminuição do consumo de refrigerante. Então, assim, de certa forma, a Coca-Cola se afundou. Não sei quais foram as estratégias que eles fizeram para se reerguer, mas é um ótimo exemplo do porquê é importante a gente pensar essas questões culturais quando a gente está tratando do marketing. A outra área é a analista de logística. Eu não sei quem já está procurando estágio, já procurou, mas provavelmente já viu aquela empresa DMS. É basicamente isso que a empresa faz. Ela vai pensar quais são as melhores coisas que você vai ter que fazer para ter um processo de exportação que tenha o melhor custo-benefício para você. Então, ela vai falar sobre todas as documentações, todas as tributações, quais são as estratégias para você diminuir as questões tributárias, todas as questões dos incoterms, que eu vou explicar um pouquinho melhor à frente, e que quem entrar vai começar a entender um pouquinho melhor, porque é bem complicadinho. Mas, basicamente, vai montar toda a logística, desde o exportador para o importador. O despachante aduaneiro vai meio que agilizar todo esse processo burocrático para você, né? Então, basicamente, vai fazer toda a documentação e aí você só vai ter que entregar na hora. E a parte de inteligência de mercado é a outra parte que eu acho que tem muito a ver com relações internacionais, que eu sempre dou o exemplo da indústria da moda. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente usa um biquíni muito menor do que nos Estados Unidos ou na Europa. Isso é inteligência de mercado, é você entender o que é o que é tendência num país, o que é em outro. Então, na Europa, as pessoas usam muito mais cores neutras, peças lisas, mais decotadas. Aqui no Brasil, a gente gosta muito de estampa, cores vivas, muito decote. Quando a gente pensa em marca de streetwear, aqui no Brasil, a gente tem peças com tecido muito mais fino, porque o calor é absurdo, não daria para aguentar uma peça de um tecido pesado, e assim vai. Isso é inteligência de mercado. Não dá para a gente colocar uma peça que vende super aqui no Brasil em qualquer outro país, porque a porcentagem de venda não vai ser a mesma. Vai passar, amigo. E aí, aqui, a gente resolveu trazer também alguns conceitos importantes que vocês vão ver quando vocês estiverem fazendo a tarefa, vocês vão bater de frente com isso. A primeira é a balança comercial, que a gente estava falando um pouquinho aqui da Adriana Ponta, né? Acho que essa parte é tranquila, exportação menos importação é a balança comercial, então assim a gente consegue entender se um país está deficitário ou superavitário. E as categorias de mercadorias. Toda mercadoria ela tem um código referente a ela para facilitar essa comunicação em vários países, né? E não ter dúvida do que significa. Então, tem o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, e o SH, que é o Sistema Harmonizado. O SH tem 6 dígitos, então pega esses 6 dígitos, adiciona 2, e aí é a nomenclatura comum do Mercosul. Sempre só esses 2 dígitos é mais que fazem diferença e ajuda a especificar ainda mais. Então, por exemplo, açaí congelado, a polpa do açaí vai ser diferente da fruta, vai ser diferente da semente, enfim, várias sanitárias, por exemplo. Tem também vantagem comparativa, que quem já teve aula com o Jobim já sabe um pouquinho, né? Que é exatamente entender o que um país tem de vantagem. Então, um país que não tem terras férteis, ele não vai ser
o grande exportador de produtos agrícolas. E assim vai. Então, a gente precisa entender o que faz sentido um país exportar, o que vale investir. E aí a gente traz essa ideia da vantagem comparativa. Pode passar. Aqui, finalmente, veio em Incoterms. São normas internacionais que definem a divisão de deveres e direitos entre comprador e vendedor. Então, existem vários Incoterms. E aí, basicamente, a gente vai levar em consideração o tipo de mercadoria, assim, o quão valiosa, o quão frágil ela é, e o meio que ela está sendo transportada. Então, navio, avião, enfim. E aí, existem vários documentos que precisam ser feitos no processo de exportação e importação. E dependendo dos incoterms, alguns vão ficar sobre a responsabilidade do exportador e outros sobre a responsabilidade do importador. Alguns, o exportador que vai lidar com tudo. Mesma coisa na questão das. Agora é o importador que vai cuidar de todas as tributações, ele que vai pagar. Antes disso, é o exportador. Enfim, é isso que trata os incoterms. Eu não vou especificar um por um, porque não faz nem sentido eu falar aqui, mas é legal ter uma ideia. Quem gostar de Comex é interessante saber um pouco mais sobre isso. E a gente botou aqui, quando a Maria mandar em PDF, tudo que está sublinhado é link, se eu não me engano, mas aqui o Portal Único Cisco. E aqui você consegue ver tudo das exportações do Brasil, todos os dados, porcentagens, enfim. Então, são sites que vocês com certeza vão usar para a tarefa de vocês. E acho que é isso. Agora eu vou falar um pouquinho mais dos nossos serviços de Comex. A gente faz, os nossos serviços atualmente são o diagnóstico administrativo, análise comercial e o estudo de mercado. Comentando um pouquinho mais projeto em que a gente indica as questões legais acerca de um processo de exportação. Então, a gente aborda esses conceitos aí que a gente falou agora de NCM, Incoterm. Então, assim, de maneira simples, o que esse diagnóstico administrativo consiste é uma compreensão das questões burocráticas envolvidas no processo, o detalhamento da NCM envolvida, a identificação da existência de órgãos anuentes para o licenciamento da mercadoria em questão e a compreensão dos. Né? A gente vai comentar, inclusive, mais um pouquinho sobre eles. A Paula trouxe aqui um pouquinho do que é isso. E eu trouxe uma passagem aqui do site do Siscomex para a gente entender mais aprofundadamente o que é. Então, os chamados Incoterms, eles servem para definir, dentro da estrutura de um contrato de compra e venda internacional, quais são os direitos e obrigações recíprocos do exportador e do importador, estabelecendo um conjunto padronizado de definições neutras. Basicamente isso que são os Incoterms, entendeu? Para vocês se familiarizarem um pouco, porque eu sei que Comex tem bastante termos e nem sempre a gente sabe o que cada um significa. Na análise comercial, a Nicole comentou bastante sobre isso ontem, a gente meio que mapeia quais são os dados de comportamento daquele consumidor, do produto específico, quais são as melhores estratégias de vendas, quais são as melhores formas de convencer o lead a comprar o seu produto. Então, tem bastante planejamento nesse projeto. A gente mapeia as estratégias, né, para a entrada do produto no país importador. A gente analisa o comportamento do consumidor, né, os fatores pessoais, psicológicos, culturais e sociais, porque isso afeta muito qual vai ser o padrão de consumo daquele país. Geralmente bem diferente. Eu posso usar também aqui um exemplo, por exemplo, de maquiagem. Países asiáticos, um tipo de maquiagem completamente diferente da gente aqui. Por exemplo, eles usam maquiagens muito mais claras e a gente aqui gosta de coisas muito mais fortes, então tem essa diferença. Então, quando a gente está pensando em exportar algum produto, a gente precisa entender como aquele consumidor consome os produtos, né? O que ele gosta de consumir. Aí a gente faz também uma análise de concorrência, então quais são as concorrências principais desse país que eu quero exportar o meu produto. A gente faz análise do marketing internacional também, negociação internacional, e a gente faz um planejamento interno da empresa. E aqui, a nossa estrela do show de hoje, que vocês tiveram um leve spoiler ontem, é a análise de mercado. A gente vai dissecar alguns termos aí mais para frente, mas vamos tratar aqui do que é o básico. A gente indica, a partir de uma coleta de dados qualitativos e quantitativos, qual é o perfil do exportador. A gente faz análise e debate qual é o local mais benéfico para exportar aquele produto. Então,
estudos detalhados acerca do país que a gente vai importar, análise de como o produto se comporta na esfera nacional e internacional e compreensão sobre esses mercados. Então, assim, a gente precisa entender aquele mercado desse produto está crescendo nesse país em que eu estou analisando, ele está crescendo nacionalmente, está crescendo internacionalmente, qual é o perfil do consumidor, como está a economia daquele país. Enfim, são vários aspectos que a gente precisa levar em consideração para fazer essa análise de mercado. E aqui a nossa querida tarefa, a gente propôs um estudo de mercado, então baseado no perfil do cliente que a gente vai oferecer para vocês e a NCM fornecidas do produto que a gente pretende exportar, o grupo vai ter que escolher um país para analisar a possibilidade de exportação do produto e vai utilizar algumas metodologias aí para ajudar nessa análise, que a gente vai tratar mais para frente. O objetivo dessa tarefa é basicamente, observar como vocês realizam a coleta e a interpretação de dados, qual vai ser a visão estratégica de vocês e organização, atenção aos detalhes, porque isso é muito importante para, né, ter a completude do projeto. E se vocês vão ter pensamento inovador e criativo, propor soluções interessantes, como vocês vão fazer a análise desses dados, como é que você vai fazer isso? Vai fazer de uma forma criativa? Vai ficar de uma forma clara para o seu cliente? E aqui algumas coisas para vocês não se esquecerem. Utilizem sempre fontes confiáveis e seguras. Sempre relata o seu progresso pela execução das atas. Então, sempre que tiver reunião, você tem que fazer uma ata. Acho que o GP já até comentou sobre isso. Mas, por exemplo, o consultor de projetos responsável pelo seu grupo não pôde estar presente na reunião, ele vai saber como foi o seu progresso por meio da ata da reunião. Ele vai saber que membro propôs a ideia, quem propôs mais ideias, tudo que vocês proporem ali na reunião vai estar registrado na ata para a gente poder analisar. Pode falar, Paula. Mas, assim, a gente também vai entrar nas reuniões. Então, não mintam na ata. A gente vai perceber se tem uma pessoa que não fala quase nada na reunião e na ata está o nome dela o tempo todo, a gente sabe que tem alguma coisa errada, né? Então, assim, tenham cuidado para fazer uma ata que sejam muito transparentes. Seja condizente com a reunião. A gente peça que tenha essa transparência na ata, porque a gente vai tentar sempre na reunião, então eu peço que vocês avisem quando forem fazer uma reunião relacionada à tarefa de projetos. Caso o consultor não consiga entrar, a gente vai analisar por meio da ata. Então tentem, por favor, serem muito transparentes, registrar tudo, quem propôs. Tenham muito detalhe, assim, muito cuidado com a ata. Pode falar, Lucas. É isso que eu ia falar, Paula. Marque o pessoal de projetos qualquer dúvida em relação ao trabalho também durante o dia. Se tiver uma pergunta, mandem lá no grupo e marquem as pessoas responsáveis. Qualquer dúvida relacionada mais ao processo e a outras coisas assim, podem marcar também GP. Ou nos casos todos, marcar GP, caso o pessoal não esteja respondendo, que GP tenta se reportar a outras pessoas. Enfim, sempre marque a gente que a gente vai estar aqui, galera. E assim, gente, por favor, não fiquem nervosos com a parte técnica de tentar cumprir um projeto perfeito. A gente está aqui para aprender. Vocês não têm tanto conhecimento de como é de fato essa parte da estrutura, mas não fiquem nervosos. A gente está aqui para analisar mais o comportamento de vocês em relação à tarefa, se vocês vão inovar, se vocês vão estar se organizando, quem vai propor ideias. Então, assim, não fiquem tão nervosos com a execução da parte técnica. A gente está aqui para ajudar qualquer dúvida. Os consultores, eu, como diretora, também estou presente em todos os grupos. Então, assim, não hesitem em mandar mensagem. E aqui, as instruções da nossa tarefa. Primeiro, a gente começa definindo qual é o perfil do exportador. Então, baseado no enunciado que a gente vai estar fornecendo para vocês, vocês vão analisar o que aquela pessoa pretende, o que aquela empresa pretende, qual é a dor. Quando a gente fala de dor, a gente está falando o que aquela empresa ainda não conseguiu solucionar, o que ela precisa. Então, dediquem um pouquinho de tempo aí para poder pensar essas questões, que eu acho que ajuda bastante no desenvolver da tarefa. E aí, segundo, vocês vão começar uma pesquisa do mercado nacional. Então, assim, como anda o desempenho desse mercado? A gente tem alguma vantagem competitiva? Eu vou tratar mais à frente especificamente de mercado nacional e mercado internacional, para dar um insight maior para vocês. Mas essas são, assim, umas questões básicas. Terceira, pesquisa do mercado internacional. Como está o andamento desse mercado? Ele está crescendo? Ele está diminuindo? A gente tem alguma vantagem competitiva? Algum obstáculo? É muito importante a gente pensar nessas questões. Então, assim, esse mercado, como é que ele está agora? Ele está crescendo? Como é que o Brasil está em relação ao mercado internacional?
E aí, a partir de todas essas análises, vocês vão sentar e analisar qual é o país que tem mais benefícios para o meu produto. E aí vocês vão, depois dessa análise, escolher qual país vocês querem exportar. E aí começa o estudo de mercado. Vocês vão utilizar a análise SWOT e a análise Pastel, que a gente também vai conversar mais profundamente. E vocês vão apresentar a pesquisa que vocês fizeram e os resultados, mostrando sempre quais são as vantagens e as desvantagens que a escolha vai enfrentar, ou que ela possa enfrentar. E aqui, afundando mais um pouquinho no mercado nacional, para a gente pensar mais um pouquinho aí nessas questões. Apresentar sempre uma visão geral do mercado no âmbito nacional e pensar assim, quais são as principais regiões que comercializam esse produto. Por exemplo, dependendo do estado que o seu lead estiver fazendo esse comércio. Então, assim, quais são as principais regiões que comercializam esse produto? Qual é o crescimento desse mercado? Ele tem alguma previsão de estar crescendo? Ele está decrescendo? Como é que está essa situação nacionalmente? E é importante fazer uma análise do público-alvo e do consumo, enumerar as vantagens e as desvantagens que o produto enfrenta no Brasil, e assim como a modernização da gente no processo todo em relação aos outros países que estão comercializando ali também. E aqui no mercado internacional, a gente vai fazer uma análise do desenvolvimento e do crescimento do mercado em questão. Então, seguindo um pouco a linha ainda do que a gente faz no mercado nacional. E aí a gente vai apontar quais são os principais países importadores e exportadores nesse produto para a gente conseguir mapear melhor como é a situação e quais são as tendências desse mercado, entendeu? Tipo, qual é o estilo de consumo em relação a esse produto? Como as pessoas consomem ele fora do Brasil, entendeu? Porque isso é muito importante, é até um aspecto um pouco cultural, entendeu? Como certos países consomem produtos diferentes de formas diferentes, então é importante a gente ter noção disso para poder aproveitar o potencial máximo da exportação. E aí, quais são as principais concorrências do Brasil? A gente tem alguma vantagem em relação aos outros países na produção, na exportação? Como isso funciona? Como o Brasil se classifica nas exportações desse produto mundialmente? Isso é muito importante para a gente saber em que pé a gente está em relação aos outros países que exportam. E aí vocês vão expor uma análise dos principais países que você acha que são os países assim benéficos e bons, que a gente tem muitas vantagens para exportar o nosso produto, e ao final você vai selecionar aquele que após uma análise você achou que seria o mais vantajoso. E aí você vai explicar detalhadamente o porquê você achou aquilo mais vantajoso. Você vai expor utilizando dados de forma clara e criativa, então se você quiser colocar um gráfico, uma tabela, se você acha que aquilo ali vai ficar mais visual para o seu lead entender, o seu cliente entender que aquele ali é a melhor opção. Então, sejam bem criativos e inovadores na forma de usar os dados, entendeu? A gente vai estar observando bem isso, então é bem legal observar como é que vocês vão expor os dados em relação ao produto. E aqui a gente vai comentar um pouquinho mais da análise SWOT. E o que é a análise SWOT? É uma ferramenta de gestão e planejamento estratégico de empresas e de projetos. As forças e as fraquezas, elas estão relacionadas ao interno, à sua empresa em questão. Então, quais são as forças dessa empresa? Quais são as fraquezas dela? Como é que a gente pode solucionar isso? E o externo, a gente trata sobre as oportunidades e as ameaças. Então, por exemplo, quais são as ameaças e as oportunidades desse produto em questão que eu estou querendo exportar? Tem mais oportunidades que ameaças? Quais são elas? E você tem uma forma de conseguir mapear isso muito melhor. A gente costuma usar tabelas para fazer essa análise, então aí uma sugestão para vocês. E aí o estudo de mercado, as ameaças e as oportunidades, elas estão mais relacionadas à análise macro, ou seja, ao mercado. E as forças e as fraquezas, elas são mais relacionadas à análise micro, ou seja, a empresa, a concorrência, fornecedores e o público-alvo. E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a análise Pastel. É uma ferramenta para compreensão dos fatores externos que podem afetar o funcionamento de uma empresa. Então, assim, fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais, fatores tecnológicos, fatores ecológicos e os fatores legais. Então, você vai analisar, por exemplo, se está acontecendo uma eleição ou algo do tipo em algum país, ou está tendo uma crise política. Isso afeta diretamente o padrão de consumo. Afeta completamente as exportações, se aquele país vai ser atrativo para você fazer uma exportação ou não. Então, você tem que levar em consideração todos esses fatores para fazer a sua decisão. A forma mais eficiente de fazer a análise Pastel é interpretar os dados quantitativos e qualitativos da pesquisa se baseando na realidade do projeto. Dessa maneira, as possibilidades vão se apresentando e os pontos de atenção são evidenciados, possibilitando um posterior plano de contenção e prevenção.
Então, aqui um pouquinho de como vocês podem fazer o uso dessa ferramenta. Pode falar. Mas só se liguem que vocês precisam relacionar com o produto em questão. Tipo, exportação de carne não tem nada a ver com corais morrendo no outro lado do mundo, tá ligado? Então, tipo, não botem qualquer coisa sobre o país que vocês estão falando. Tentem relacionar com o produto que o projeto colocou no enunciado. Sim, perfeito. E aqui algumas dicas. Utilizem essas formas de análise para embasar a escolha final do país, sempre apresentando de forma clara os pontos negativos e os pontos positivos, como a gente já falou. Busquem sempre compreender como cada fator pode afetar ou auxiliar as negociações internacionais. Então, como a gente está comentando ali na questão da análise Pestel, os fatores que se relacionam diretamente com a exportação desse produto em específico que a gente está tratando. Então, aqui, exemplo, crises políticas que afetam o comércio exterior, só para vocês terem noção de como fazer essa ligação, entendeu? Tentem buscar sempre, como a Paula falou, algo que se liga diretamente ao produto que a gente está falando. E quanto mais detalhada for a sua pesquisa, mais rico será o mapeamento de riscos. Pode falar, Emanuela. Não estou ouvindo, você está com o microfone mutado. Perdão, eu abaixei a mão ao invés de abrir o microfone. Surgiu uma dúvida, eu não sei se vou conseguir me expressar muito bem, né? Mas vou tentar explicar. Quando você disse, Paula, sobre a gente, por exemplo, vocês vão sugerir um produto para a gente. Vocês têm que exportar, sei lá, camisetas. E aí a gente tem que achar um país que vai importar essas camisetas da gente e ver qual país vai se enquadrar melhor, né? Para receber esse produto. Teria uma maneira, vocês costumam usar alguma metodologia para achar um país, assim, como é que eu vou dizer, um ponto de partida, para não sair às cegas, né, caçando um país a esmo, vou dizer assim. Vocês têm, assim, uma forma que vocês costumam trabalhar, assim, um padrão? Quer responder, Maria? Pode ser. Então, principalmente pesquisar. Então, se você tem um produto em específico, você pesquisa quais são os principais países que importam esse serviço. Então, você já vai ter um ponto de partida de quais são os principais compradores desse produto. Nem sempre, por exemplo, o país que mais importa aquele produto pode ser a sua escolha. Porque, às vezes, tem outros fatores que podem tornar um outro país que está ali naquele top um pouco mais atrativo para você. Isso daí vai depender da análise que vocês vão fazer. Mas eu acho que um ótimo ponto de partida é você começar pesquisando quais são os países que mais importam o meu produto. E aí, se tratando da parte competitiva, quais são os países que mais exportam esse produto? Como é que o meu país está em relação a esses outros países? Sim, a Maria vai mandar para vocês também um PDF com alguns sites que a gente usa para pesquisar, para vocês não ficarem tão perdidos. Sim. Então, quando você no enunciado vai ter o NCM do produto, então nesses outros sites vocês vão poder pesquisar pelo NCM, aí vocês vão ver tipo as exportações e importações mundialmente, e aí vocês vão conseguir ter uma ideia de quem importa mais, quem exporta mais, quem é o nosso maior competidor, assim vai. Pode falar, Agnes. A minha dúvida é mais na questão de apresentar para vocês. Tipo assim, a gente faz um doc, a gente faz um slide, a gente faz os dois, como é que funciona mais ou menos? Então, é um documento, vocês vão estruturar mais ou menos seguindo aí o que a gente apresentou na parte de instruções, mas também vocês vão decidir mais ou menos como vocês querem apresentar isso para a gente, no caso da estrutura do documento, né? Mas ali a gente já deu mais ou menos um guia de como estruturar essa pesquisa. E aí, isso num documento, a gente vai explicar isso melhor no documento da tarefa que a gente vai enviar no grupo de vocês. Então, assim, padrões de fontes, tudo isso vai estar dentro desse documento, algumas outras dicas, assim, de como você pode pesquisar. A gente colocou alguns links lá também. Então, tá tudo mais ou menos ali, explicadinho, mas é um documento. É legal vocês pensarem também em como escrever. Tipo, vocês não vão escrever de uma forma muito informal, mas vocês também não vão escrever como se vocês estivessem fazendo um contrato. Pensem que vocês querem que o seu cliente entenda sem grande dificuldade o que vocês estão colocando ali. Não enrolem demais, mas também, tipo, tentem explicar o suficiente para... Cara, ele está dispondo de milhares de reais para fazer essa exportação. Então, assim, ele precisa entender o porquê que aquele país é o país que ele tem que investir, o que ele tem que mudar no produto dele, se for o caso. Enfim,
pensem que se vocês fossem um cliente, como vocês gostariam de receber essas informações? Normalmente, gráficos, números ajudam a ter mais confiança, então abusem disso. Se vocês quiserem fazer capa, colocar detalhe no canto, isso aí vai ser mais com vocês. A gente só pede, tipo, uma fonte, um tamanho certo e tal. Tirando isso, vocês têm liberdade criativa. E é justamente esses pontos aí que a gente vai estar meio que analisando como vocês vão fazer, entendeu? Como é que vocês vão utilizar esses dados, se vai ser de forma clara, se vai ser, enfim, de forma criativa. Tudo isso a gente vai estar observando a forma que vocês estão fazendo. Acho que a Maria vai enviar o fluxograma. No fluxograma tem assim, o que é legal vocês pesquisarem primeiro e depois, tal, tipo uma ordem para vocês não ficarem tão perdidos também, e o que entra dentro de cada tópico. Mas ao longo da apresentação, quem anotou, quem não anotou vai voltar na gravação, mas a Maria deu muita dica do que tem que entrar em cada tópico, então prestem atenção em tudo que ela falou, porque vai facilitar muito, vocês não precisam escrever, sei lá, 100 páginas, a gente não está esperando, sei lá, 50 páginas. Eu tentei, assim, dar bem mastigadinho, assim, ao projeto que não é tão fácil. E, enfim, tem muitos detalhes que vocês têm que prestar atenção, então eu tentei, assim, botar de uma forma que ficasse bem clara, dando bastante dicas de perguntas que vocês têm que responder e solucionar no projeto de vocês, entendeu? Pode falar, Ana Beatriz. Boa noite. Eu não sei se vocês vão comentar ainda sobre a ata, mas na hora que vocês estavam falando, surgiu uma dúvida. Essa ata também ela tem um formulário para ser seguido, ou cada grupo elabora do seu jeito? Não sei se vocês vão falar sobre isso mais tarde, mas gerou essa dúvida. Então, tem um formato assim, eu não sei se GP disponibilizou um formato. A gente já compartilhou já, sim, amiga. A gente já compartilhou um documento com o modelo da ata, para vocês seguirem. Beleza. Então, provavelmente está ou no grupo específico de vocês, do projeto aí, da tarefa. Exatamente. Então, tem sim um formatinho, aí vocês botam lá todas as informações. A gente recomenda que vocês compartilhem um documento entre si. Aí vocês veem quem vai ficar responsável pela tarefa na reunião, assim, fulano, você vai fazer hoje, aí alguém vai lá e faz a ata bonitinha e envia pra gente lá no grupo. Qualquer referência do site que vocês pesquisarem, isso é importante. Tem mais alguma dúvida sobre a ata? Eu já voltei sobre o projeto. Maria, você vai mostrar o enunciado para mostrar o tempo que eles têm? Ainda tem a parte do Scrum aqui, aí depois eu vou apresentar a tarefa. Tá, então depois eu falo sobre o tempo. Beleza, então aqui a gente trouxe uma ferramenta de como vocês podem se organizar. É uma ferramenta de gerenciamento ágil, as equipes utilizam muito para se organizar, trabalhar em direção ao objetivo final de uma forma bem otimizada. E como é que funciona? Basicamente, você divide o projeto em pequenos ciclos e faz reuniões frequentes e rápidas. Então, para você conseguir cumprir aquelas metas de forma rápida, ter reuniões ali para estar sempre a par do que está acontecendo e fazer um projeto bem, assim, otimizado. Muita transparência na gestão e acompanhamento visual. Aí aqui é só dando uma recapitulada, né, de uma forma visual para vocês. Ou seja, tópicos aqui básicos, reuniões frequentes, análise visual do trabalho, ou seja, tipo, quanto eu estou conseguindo fazer esse progresso, se eu estou fazendo o progresso rápido, visualizar o seu progresso visualmente. E trabalhar em equipes pequenas. Gente, é basicamente isso sobre a nossa apresentação. Ela vai ficar disponível para vocês no grupo logo após aqui a nossa reunião. Assim como a gravação também GP vai mandar para vocês. A tarefa também vai estar lá disponível em PDF, mas a gente vai apresentar ainda aqui hoje, mas da capacitação em si foi isso. Pode falar, Rafaela. A minha dúvida foi sobre a entrega. Eu vi que a entrega é dia 31, a final, mas eu queria saber se vocês queriam anunciar, tipo, no meio delas para ver o acompanhamento. Não, só as atas. Então, as atas da reunião que vocês vão fazer enquanto está rolando o processo. Mas, assim, a gente não precisa de entrega parcial, a gente vai estar acompanhando de perto o progresso de vocês, então a gente vai saber onde vocês estão, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pesquisando, a gente vai estar observando esse processo muito de perto, assim,
Se não sempre, quase sempre vai ter um consultor na reunião de vocês, então, reforçando aqui, marquem, quando vocês forem fazer reunião relacionada à tarefa de projetos, marquem os consultores de projetos que estão no seu grupo, se for mais de um, marca e avisa que vocês estão fazendo a reunião, que a gente vai aparecer por lá, e se não for o caso, a gente vai estar lendo a ata da reunião depois. Então, assim, sempre coloque informações bem detalhadas